né? Então eu tive, enquanto o pessoal vai entrando aí, já tá todo mundo, só tá ágil. Eu tive uma aplicação desse cara aqui, eu tinha uma força aqui na ponta, aqui, ó. Então isso fazia um certo momento, tá? E essa força, esse momento, embora tivesse uma guia aqui, enfim, ele acabava concentrando a força só numa ponta do anel e ele se sacava fora. Embora essa força fosse menor do que a resistida, né, pelo anel da retenção, esse momento aí acabava desmontando o anel elástico. Desmontando o anel elástico. Mas, de novo, né, tem sua aplicação, né? Por uma aplicação de pino, fica bem tranquilo, bem boa de aplicar, fácil de montar, fácil de desmontar, enfim, é muito utilizada, né? É pequeno, é compacto, então para máquinas pequenas, máquinas de mão, você consegue montar ali em qualquer lugar, né? Qualquer sulco, tá? Enfim, no eixo, você precisa de um canto vivo. Tá? Se você fizer com raio, o anel também não vai prender bem, certo? São esperados fatores altos de concentração de tensão, de 5 para flexão e 3 para torção. Então, se você vai colocar um sulco para um anel desse tipo, lembra de colocar onde não tem tensão. Não tem tensão, tá? Porque ele concentra bastante tensão, né? Vai falhar, iniciar trincas ali, é um ponto bem crítico do teu projeto. Tá? Então, por isso que ele é sempre na extremidade do pino, onde você não tem mais tensão nenhuma na extremidade do pino. Faz o sulco e bota lá o anel. Tá? Então, tem que avaliar bem esse quesito. Que mais? Que mais? Deixa eu ver se tem aqui. Não. Não tem aqui, tá? Quando eu usei esse anel, ele tem um diâmetro especificado para cada anel de montagem. Tá? Então ele fica meio pretensionado no eixo, certo? Tanto interno quanto externo. Então, só se vocês um dia usarem o projeto, se atentem a isso aí, tá? Dê uma pesquisada, é bem tranquilo, para manter a posição aí, a tolerância do diâmetro dentro da especificação do anel. Se ele ficar folgado, ele escapa com mais facilidade. Se ele ficar muito esgoelado, muito aberto, ele pode romper e pode escapar com facilidade. Né? Então, tem um ajuste fino aí para melhorar. Tá? E por fim, mas não menos importante, tá? Eu sei que está em inglês aqui, tá, pessoal? Não deu tempo de traduzir. Desde o semestre passado, acho que está em inglês ainda, não parei para traduzir. Porque isso aqui eu explico de uma maneira, uma outra tabelinha ali, que é o ajuste por interferência. Tá? O ajuste por interferência. Então ele fala que o custo, a gente falou isso na primeira aula, né? O custo ele sobe exponencialmente quando eu aumento a minha precisão, certo? Então ele até usinado, ele tem um custo, retificado é mais caro e conforme eu vou querendo uma precisão maior, tá? Eu tenho um custo cada vez mais elevado. Cada vez mais elevado. Eu vou puxar minha outra apresentação, tá em português, e depois a gente mexe um pouquinho eu tenho um softwarezinho também aqui já meio preparado para esse cara. Só um pouquinho. Tolerâncias ISO. Tá? Cadê? E tolerâncias ISO. Lê. Tá? Então, isso é a tolerância ISO 61, NBR 6158, tá? Uma norma também. Precisa encontrar ela fácil, deve ter acesso a ela fácil, tá? São regras e limites para permitir uma escolha racional de tolerância e ajuste. Tá? Sempre que você tiver que montar um pino num furo, tá?
um eixo, num furo, você pode utilizar esse tipo de tolerância. Ela pode ser utilizada em algumas outras situações, mas ela é pensada para essa aplicação. Ela é pensada para essa aplicação. Como é que funciona? Você tem um diâmetro nominal. Tá? Por exemplo, 28, 35, 55, qual que seja, né? Teu diâmetro nominal. Aí, o desejado, certo? Desejado não. O positivo, vamos chamar assim, a convenção de sinais positivas é o eixo menor e o furo maior do que o diâmetro nominal. Né? Tá? Aí é chamado de afastamento. Afastamento. Que é o EI e ES, maiúsculo e minúsculo. Tá? Tudo que é minúsculo é referente ao eixo, por isso que o eixo está minúsculo aqui. Tudo que é maiúsculo é referente ao furo, por isso que o furo está maiúsculo aqui. Tá? ES e EI. EI e ES. Por quê? Na fabricação eu tenho uma certa tolerância. Eu vou fazer um furo, meu furo não vai ser exatamente o diâmetro da broca. Certo? Eu tenho uma variação. Certo? Seja qual for essa variação, mínima, beleza, melhor, né? Ou se é um pouco maior, enfim, eu tenho essa incerteza de meu furo estar realmente naquela dimensão. Então, a gente chama isso aqui de tolerância, tá? Especificação de tolerância. E o engenheiro, quando especifica a tolerância, ele especifica por determinado processo, visando o custo, tal. E essa tolerância, ela pode, dependendo de como eu determinar aqui, essa tolerância, ela pode me garantir folga, ela pode me deixar um ajuste incerto, onde eu posso ter folga ou posso ter interferência. Tá? Interferência é a montagem forçada. Você vai deformar o teu material para montar. E esse deformar o material para montar, às vezes, ele é desejado, certo? Porque isso gera uma tensão útil para a fixação de componentes. Tá? Seja esses componentes rolamentos, seja engrenagens, qualquer cubo, né, que você tenha em função. Tá? Então, às vezes a interferência ela é desejada. Só que dependendo da tolerância que eu colocar no meu eixo ou no meu furo, ou em ambos, né, a soma das tolerâncias, eu posso não garantir ou a folga ou a interferência como eu desejar. Então, isso é tolerância ISO, isso é o que vocês especificam, né? Podem especificar no projeto de vocês, né? Todas esses Cs, eu quero que garanta que assim, eu especifico na tolerância, tá? A tolerância ISO, ela é descrita com uma letra e um número. Aqui está um exemplo, ó, tá? Para pinos, para eixos, minúsculo, para furos, maiúsculo. G8H11, uma letra, um número, uma letra, um número. A letra é referente à posição. Aqui. Posição. Tá? A letra A, minúsculo ou maiúsculo, vai te garantir que teu eixo está bem menor do que a tua medida nominal e o teu furo está bem maior do que a tua medida nominal. Ou seja, vai ter sempre folga. E a gente vai caminhando no alfabeto até o H. O H é a posição crítica, onde o teu furo tem a tolerância para mais e o teu eixo tolerância para menos, certo? Se você um eixo H alguma coisa, eixo diâmetro 20 H alguma coisa. O diâmetro máximo desse eixo vai ser 20 e o mínimo vai ser 19, alguma coisa, tá? Dependendo do grau aí que você escolher, certo? Então a letra diz a posição do eixo, ou com folga, ou no limite, que seria o H, certo? Aí tem ali a região de incertezas, tá? E a região de ajustes forçados, que é P para cima. Né? P para cima, ajustes com interferência.
Tá claro isso, pessoal? Não sei se vocês já usam isso, se eu estou repetindo, chovendo melhor. Se vocês veem isso em outra disciplina, tá? Eu falei uma vez num curso de elementos, só disse que não tinha visto, mas não sei, de repente o pessoal chegou a ver. Quem trabalha um pouco mais com a área de projetos é bem normal, né? Bem usual. Mas eu acho interessante falar nessa disciplina, tá? Bom, então letra da posição. E o número dá a precisão. Quanto menor o número, mais preciso. Quanto maior o número, mais grosseiro. Tá? A gente tem calibradores de 1 até 3, até 4. 4, 5 para cima são os retificados. Tá? Retificados, trefilados, usinados, laminados. E 13 para cima é grosseiro. Laminada quente, fundidos, forjados. Tá? Mais ou menos isso aí. Então, a gente tem dois sistemas de ajustes. Uma é fixar o eixo em H e variar o furo. Tá? Isso é quando o eixo é um pino, é uma coisa comercial, a gente faz desse sentido. E o outro é fixar o furo em H e varia o eixo. Então, se o teu furo é um rolamento, por exemplo, fica mais lógico nesse sentido. Aí você vai dar a tolerância no eixo. Aqui tem alguns... A impressão vocês têm, tá? Aqui tem um exemplozinho de como calcula. Mas para calcular, eu também disponibilizei lá no Moodle esse aplicativozinho aqui. E aí você seleciona aqui o teu furo e teu eixo, né? E ele calcula para ti, vou botar aqui 36. Ele calcula para ti a tolerância, tá? 25 micras, 0,025. Bem apertado. Vou dar uma tolerância um pouco mais grosseira aqui para a gente visualizar. Ó, 100. E aqui, vou botar aqui 10 e aqui 7. Então, aqui a gente tem a tolerância do furo e do eixo, certo? Como o furo é H, o tamanho máximo do furo é 0, a tolerância máxima do furo é 0, ou seja, ele vai ser no mínimo 36, e no máximo 36,1. Aqui, ó, dimensão máxima e dimensão mínima, 36, 36,1. E o eixo, como eu estou com o G, que é antes do H, ele as duas tolerâncias são para menos, ó, não chega a 36. Tá? Não chega a 36. 35,991, 35,966. Tá? E eu tenho uma folga máxima de 184, ou seja, se meu eixo vier na mínima e meu furo vier na máxima, eu tenho uma folga de 0,134. Tá? E se os dois vierem no limite, eu tenho uma folga de 9 microns. Tá? Micrômetros. Então, isso aqui é bem prático. Tá? Tem na internet online também, se vocês procurarem. Tá? Esse aqui eu baixei do professor aqui, no site dele. Créditos para ele, né? Não é meu. Mas eu achei muito bala e, enfim, bom de usar. Tá? Bom de usar. Bom, feito isso, dito isso, eu tenho que falar outra coisa. Eu vou fechar do livro aqui que deve estar em português. Tá, estou na página errada. Vamos procurar lá. Tem um detalhezinho bem legal lá, tá? Para quem quer começar na área de projetos também. Ele fala parafuso, é a aula que vem. A aula que vem eu não falei ainda, quantos que estão? 13 na prova. Fala sobre avaliação, né, pessoal? Antes de vocês ir embora aí. Falta 15 minutos para as 10. Já vou puxar o assunto. Cadê, tio? Aqui, essa tabelinha que eu estava procurando. Tá, então ele fala aqui um pouquinho, né, sobre isso no Shigley também. Tá?
Não sei se ele fala da norma aqui, mas enfim, é a mesma base. Tá? E aqui, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó. Então aqui, se vocês querem começar um projeto e não sabem o que fazer, tá? Aqui tem o tipo de ajuste que você pode encontrar. Então, bem folgado, tá? Amplas tolerâncias comerciais ou margem de membros externos. Tá? Então, classe 11, né? Bem grosseira a tolerância. Lembra que quanto maior o número, mais grosseiro é teu produto. Bem grosseira a tolerância e com bastante folga, H para C. Lembra? A é bastante folga e H vai indo para cá é pouca folga. Tá? Então, bem folgado. Ajuste livre, H para D, certo? Ajuste corrediço apertado, H para F. Você começa a ter tolerâncias mais refinadas. Ajuste deslizante, tá? H para G, certo? Devem se mover e girar livremente, se posicionar acordadamente, tá? Ajuste com folga, provê ajuste perfeito para a localização de peças estacionárias, mas podem ser livremente desmontadas e desmontadas, tá? Esse seria o limite da folga, certo? Esse que o cara vê no videozinho, o cara larga a pecinha, a peça desce bem devagarzinho. Tá? Seria no limite para esse cara aqui. Tá? Existe um ajuste de transição, né? Eu nunca usei para projetos, tá? Ou eu uso folga ou eu uso interferência. Nunca usei transição. Tá? E interferência a gente tem peças que querem, locativo com interferência, peças requerendo rigidez e alinhamento com acurácia primordial de localização, mas sem requisitos especiais de pressão no furo. Então é aquele que entra martelado, isso aqui é o caso típico da chaveta. Né? Entra forçado no martelo, certo? Mas não gera força suficiente para transmitir potência, né? Então não usaria isso num ajuste que você quer que transmita potência, certo? Ajuste meio forçado para peças de aço ordinárias com ajuste de concentração em seções leves, mais apertados, água com ferro fundido, tá? E o forçado aí para realmente aplicar tensão, né? A gente trabalha com a classe U, tá? Então, elevadas forças de prensagens são requeridas. Tá? Bom, então você escolhe aqui como você quer seu ajuste, calcula ali as tolerâncias, né? Você tem aplicativo lá para isso, tá? Aqui tem os exemplozinhos e aqui está a pressão gerada na interface. Tá? Então, baseado nos diâmetros que você encontrou, nos afastamentos, tá? Você calcula a pressão. No caso que ambos os membros são do mesmo material, né, simplifica os módulos de elasticidade, tá? E a forma fica desse tipo aqui, certo? E a forma fica desse tipo aqui, aqui tem interferência, tá? Então acho que dá bem tranquilo. Essa pressão, tá? Vezes o coeficiente de atrito é a força que você precisa para montar ou para desmontar o teu ajuste. Essa pressão vezes o coeficiente de atrito. Qual o coeficiente de atrito? Bom, aí é outra questão, né? Aço com aço, 0,1, 0,2, 0,3, né? Dependendo da rugosidade do teu produto, enfim. É comum também, vocês já devem ter visto no vídeo na internet, quando o cara esquenta o cubo, né? Ou refrigera o eixo, monta, e depois quando atinge o equilíbrio térmico, ele acaba gerando uma pressão. Tá? O rolamento é montado assim também. Aquece o rolamento com o soprador ali, pá, monta e depois ele estabiliza. Então também é possível com isso, mas é montado por prensa também, com pressão, não teria problema. E aqui está as tensões geradas no eixo ou no cubo. Tá? Se eu montar um ajuste muito forçado, esse ajuste pode vir a trincar o meu cubo, certo? Já vi isso acontecer. Então, dá para a gente conferir, certo?
se o meu cubo, principalmente se o cubo tem espessura fina, né, um aro fino, vai resistir a essa pressão. Tá? Vai resistir a pressão. Está tudo especificado no Chile aqui, eu não vou fazer exemplo disso, tá? E aqui a força de agarre, ele calcula aqui, certo? Então ele pega a pressão vezes o coeficiente de atrito. Pressão vezes o coeficiente de atrito, vezes o comprimento do cubo, OL é o comprimento do cubo, tá? Certo? E o diâmetro, né, a área, π d ao quadrado, sobre 2, aqui não lembro de onde é que vem esse fator. E no perímetro, aqui, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas, enfim, tem aqui o torque, que a montagem por essa interferência vai resistir. É possível montar uma engrenagem e com interferência e aplicar o torque aí. Bom, do capítulo 7 era isso, pessoal. Tá? Eu botei um exercício... a lista 2, desculpa, vai ser em cima de eixos. Tá? Eu até já separei ela, não sei se eu postei ela ou não. Deixa eu até confirmar aqui. Não, não postei. Não, postei sim. Lista 2, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu fiz esse final de semana aí, nem lembro mais. Boa pergunta, Jonathan. Boa pergunta para quando são as listas. Bah. Como é que tá a listão? Vocês conseguiram fazer a lista 1? Todo mundo conseguiu, não entregou? Não olhei lá no Moodle. Até um aluno falou, né, que estava bloqueado lá para lição para entregar. Chateado. Muita tecnologia. Muita tecnologia. Deixa eu compartilhar aqui lista 2. Tá? Então, já falando tudo isso aí, final de semana passado, esse final de semana aí, saiu a decisão do governador aí de adiar as aulas, né? A FTEC já deu o pronunciamento dela, que as avaliações vão ser pelo Moodle, enfim, tá? Eu estava aguardando, já imaginava isso, por isso que nós já tinha conversado, né, de vocês fazerem essas listas, fazerem as tarefas, tá, pessoal, entreguem. Eu não montei ainda como eu vou somar essas notas, tá? E vou fazer uma avaliação específica individual, tá? Como que vai funcionar a avaliação individual? Vai ser uma tarefa simples, tá? De revisão com alguns assuntos aí que a gente viu, de fadiga, de análise estática, né? Mas fadiga e a parte de eixos aí, certo? Eu mostrei para vocês a prova, a gente fez um exercício da prova, né, na aula passada. Vai ser mais ou menos por aí, tá? Mais ou menos por aí. Eu nem lembro o que tinha na prova, tinha uma de fadiga, tinha uma de parafuso também, mas parafuso a gente não vai chegar a ver na prova. Tinha uma de um eixo e acho que era 2 de fadiga, uma coisa assim. E uma de estática, uma análise estática, uma fadiga e uma de eixos, tá? Então, vou fazer uma tarefa, certo? Eu acredito que lá no dia, não na semana que vem, na outra, para dar um tempo para vocês se prepararem ali, lá no dia 19 de maio. Tá? 19 de maio. Eu não vou esperar muito para fazer a prova, avaliação A, até eixos. Até aqui. Certo? Fazer a prova até aqui. A gente vai ver a aula que vem o início de parafusos. Me disponha dúvidas, tá? Se tiver dúvida, eu estou sempre no WhatsApp. Quem me manda no WhatsApp sabe que eu respondo. Mais cedo ou mais tarde, 1 hora, eu respondo, tá? Mas a ideia é fazer essa avaliação, então, no dia 19 de maio, certo? E não terça-feira que vem, a outra, certo? Então, eu não vou dar aula para vocês nesse dia. Eu vou deixar a tarefa no Moodle. Eu acho que assim, 5 horas da tarde eu já deixo a tarefa lá no Moodle, tá? E eu vou dar um prazo para vocês para entregar até no outro dia. Eu vou dar um dia para vocês fazerem a tarefa aí. Sei que tem pessoal que já me falou que trabalha à noite aí, que fica complicado. A minha ideia era fazer essa tarefa vocês fazerem no período de prova, tá? No período de prova. Pode falar, Geisso, quer abrir o microfone, hein?
Tem um chat aqui, não consegui abrir. Aí. Como vai ser a dinâmica da avaliação? Isso, então, eu vou postar uma tarefa lá no Moodle, tá? Essa tarefa eu vou postar ela provavelmente terça-feira, 5, 6 horas da tarde. Eu posso mandar um WhatsApp para vocês, ó, tarefa postada, e eu vou dar 24 horas para vocês resolverem ela. Tá? Não vai ter aula naquela terça-feira. Essas 3 horas são para vocês resolverem a tarefa. Tá? Não vou fazer maracutaia. Dá para resolver em 3 horas. Tá? Eu sempre brinco que a prova eu demoro em média 40, 50 minutos para resolver. Né? Então, 3 horas é um tempo bem confortável, tá? Para vocês resolverem a questão. E a ideia é que vocês gastem essa terça-feira, lá do dia 18, para resolver a prova. Ah, professor, eu não vou poder dia 18, então eu dou 24 horas para vocês, né? Entregar até na quarta-feira, do dia 19, não, 20, tá? Isso. Estou confundindo que dia 18 é segunda. Então vai ser 19 de maio e até dia 20 de maio para entregar. Tá? Vai ser uma tarefa simples ali, você baixa um PDF, resolve as questões, tira a foto e posta no Moodle. Como estão fazendo as tarefas normais de vocês aí? Tá? Daria para fazer um questionário, certo, no Moodle, mas eu acho que esse tipo de questão que a gente tem não se enquadra muito bem no questionário. Tá? Quem já fez cadeira comigo sabe que eu avalio bem a prova, tá? Domei a questão se o cara errou o sinal, aquelas coisas assim, tá? Então eu gosto de pegar a prova de vocês e entender qual foi o raciocínio e avaliar em cima disso. Tá? Eu não me preocuparia com a avaliação, por quê? Se eu fosse aluno, eu não me preocuparia com a avaliação, por quê? Vocês têm bastante tarefas, vocês têm 2 listas, tá? No início do semestre eu tinha falado que a lista ia valer 2 pontos cada lista, certo? Eu não pensei ainda como fazer, como valer, mas eu vou considerar um valor considerável para a lista, tá? E vocês têm as tarefas também que vai entrar na nota do grau A. Tá? Não organizei isso tudo, mas eu vou expor isso para vocês. Então, assim, usem a prova como um momento de avaliação de autoconhecimento. Né? Será que eu conseguiria dimensionar um eixo? A avaliação vai te ajudar a te dar segurança, né? A dizer sim, é possível, a gente estudou, você tem material, vai ser com consulta, né? Você tem consulta com liberdade. Então, eu sugeriria para vocês fazer a avaliação individual. Tá? Mesmo assim, não, eu estou precisando de nota. Não se preocupa com nota agora, certo? Talvez lá no grau B, se você quer pelear um pouco mais com nota e tal, é outra situação. Mas agora se preocupa em realmente entender a matéria. Tá? Entender a matéria. Porque a gente tem listas, a gente tem tarefas, nota vocês vão ter. Tá? Nota vocês vão ter. Mesmo se fosse mal na prova de grau A, vocês vão ter uma base de notas confortável, né, para ir lá para grau B. Então, eu não me preocuparia com uma nota, certo? Porém, na avaliação propriamente dita. Tá? Deu para entender, pessoal? Eu me enrolei demais. Com alguma dúvida aí? Resumindo, então, vai ser uma tarefa. Eu vou postar essa tarefa dia 19. Tá? Dia 19 não vai ter aula online, certo? Talvez eu possa ficar online para dúvidas, se vocês quiserem, né? Professor, isso aqui, manda no WhatsApp, né? Manda no particular no WhatsApp, tal, a gente vai conversando. Eu posso me dispor nesse dia, sem problema. E o prazo dessa tarefa vai ser num dia 24 horas, né? Até dia 20, que é quarta-feira. Tá? Faz a tarefa, bate as fotos, posta no Moodle e só alegria. As tarefas, o Jonathan pediu aí, né, para quando são as listas e as tarefas, enfim. Tá?
Então, pessoal, procurem fazer essas listas antes da prova. Tá? Se vocês conseguirem fazer ela até semana que vem, melhor. Porque se gerar dúvidas, vocês têm uma online para tirar dúvida, certo? Uma online para tirar dúvida, eu posso fazer exercício aqui, e mais uma semana inteira. Tá? Uma semana inteira. Então, se vocês conseguirem fazer as listas até semana que vem, para vocês é melhor. Tá? Para vocês é melhor. Eu não botei prazo lá, até porque a FTEC pediu para a gente flexibilizar um pouco os prazos de tarefas, das tarefas, tá? Mas eu gostaria que vocês entregassem as tarefas junto com a primeira prova, tá? Eu sei que as datas lá no Moodle estão todas jogadas, não tinha uma organização, não tinha organização, não sabia o que ia acontecer, então os dados lá estão todas jogadas, tá? Mas se vocês conseguirem fazer as listas até no dia da prova, as tarefas e as listas, melhor, tá? A gente vai, consigo ter uma semaninha ali para reunir tudo isso, corrigir que vai dar bastante material e liberar para vocês a nota do grau A. Tá? Se a pessoa não conseguir fazer a lista, conseguir fazer as tarefas, mas não conseguir fazer a lista até no dia da prova, tá? Não vai ter penalidade de nota. Não vai ter penalidade de nota. O que vai acontecer talvez você vai demorar um pouco mais para ter a nota do grau A lá no teu portal. Tá? No grau A do teu portal. Então, não conseguiu, não tem problema. Só que assim, não vá para prova com lista pendente. Tá? Porque às vezes é um detalhezinho lá que estava na lista que a prova vai resolver. Né? Um detalhezinho que tu ficou pensando meia hora lá na lista, que na hora da prova você não tem esse tempo para pensar. Né? Então, faça a lista antes da prova, certo? Eu quero conferir antes de entregar, beleza, né? Dá um migué, mas não vá seco para a avaliação. Estudem antes, faça as listas e qualquer coisa eu estou online aí, fique tranquilo, envia um texto, um áudio. É difícil responder na hora, quem me manda sabe que às vezes demora um pouquinho, mas se possível eu vou responder. Se eu demorar para responder, me manda de novo, não tem problema, tá? Quanto a isso, bem profissional. E a aula que vem, a gente começa parafusos, tá? E se vocês tiver muitas dúvidas, a gente para a aula para ver as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Então tá. Obrigado pela presença, boa noite. E qualquer coisa, vamos falando aí.